A diretoria do Cruzeiro tem muita responsabilidade em tudo isso que está acontecendo. Talvez seja a maior responsável por tudo isso, porque foi a diretoria do Cruzeiro que acendeu o fogo para tudo explodir, para acontecer o que está acontecendo com o Cruzeiro agora. É a diretoria do Cruzeiro que é responsável pelo áudio vazado, é a diretoria do Cruzeiro que é responsável pela troca de treinador, que tinha o elenco na mão, que tinha um time voando, um time que vinha muito bem. É por culpa da diretoria do Cruzeiro que os jogadores estão insatisfeitos com o que está sendo feito pela gestão atual. É por culpa da diretoria do Cruzeiro que os jogadores têm problemas extra-campo que são levados para dentro de campo. O Cruzeiro é um claro exemplo de um time que tem muitos problemas fora de campo e que eles são levados para dentro, refletem muito no time, impactam muito no resultado das partidas. Esses resultados que o Cruzeiro vem conquistando ou deixando de conquistar, esse desempenho que o Cruzeiro vem apresentando é reflexo de muitos problemas externos, que cabe à gestão do Cruzeiro corrigir os erros que ela mesma fez. Cabe à gestão do Cruzeiro assumir os seus erros e corrigi-los, e não continuar repetir esses mesmos erros, porque foi isso que levou o Cruzeiro a estar onde está nesse momento. Então, o Cruzeiro era um time que estava voando, o Cruzeiro estava tendo uma temporada fantástica, o Cruzeiro vinha uma sequência muito legal e muito acima de qualquer expectativa, muito acima do que talvez o Cruzeiro poderia produzir, e fez uma queda vertiginosa. O Cruzeiro vinha em uma ascensão e despencou no Campeonato Brasileiro. Então, fica muito difícil e muito insustentável qualquer argumento para a troca do Seabra. Fica muito difícil e muito insustentável qualquer argumento para a escolha do Diniz, que já é um treinador que tem 6 jogos de Diniz no Cruzeiro e nenhuma vitória, inclusive 2 derrotas. E o Cruzeiro vê essa vaga na Sul-Americana começar a escapar, começar a ficar cada vez mais longe, porque o Cruzeiro hoje joga o Brasileiro com foco na Sul-Americana, e aí essa é a desculpa talvez do brasileiro, que talvez o Cruzeiro pode colocar, o foco é na Sul-Americana. Então estamos jogando aqui no Brasileiro, que depois a gente vê o que vai acontecer nas últimas rodadas. Não vamos cair, beleza, isso todo mundo sabe. Não vamos conseguir G4, nem G6, o que talvez a gente poderia ter até conseguido caso tivesse a continuidade do trabalho que estava anteriormente. E um foco é na Sul-Americana, ok? Porém, mais uma vez eu falo isso, o foco, quando você praticamente assume, não publicamente, mas fica bem evidente para todo mundo, que você tem um foco em algo, você precisa justificá-lo. E é esse o problema do Cruzeiro, que não consegue justificar o seu foco porque não consegue ter na Sul-Americana atuações satisfatórias. Ou alguém vai dizer que o Cruzeiro, tirando o primeiro tempo da partida de volta contra o Boca, teve alguma atuação satisfatória nessa fase de mata-mata da Sul-Americana. Ou sequer na fase de grupos também, que o Cruzeiro não estava muito bem na Sul-Americana não, né? Conseguiu uma classificação meio que na recuperação. Ou o jogo contra o Libertad. Ok, o jogo de ida contra o Libertad foi uma atuação bem legal, a melhor atuação do Cruzeiro nesses jogos da Sul-Americana, acho que até como um todo, né? Então, cadê? Cadê o futebol da Sul-Americana que está sendo poupado no brasileiro? Né? Então, o torcedor fica preocupado com isso. É óbvio que os jogadores têm responsabilidade. E tem sim, porque são eles que entram em campo e são eles que tomam as decisões para que esses resultados sejam feitos. Mas isso é reflexo de algo que está acontecendo fora. Um clube que é mal gerido fora de campo, ele vai ter resultados ruins dentro de campo. Isso não consegue ser salvo. Os resultados, eles não conseguem apagar uma gestão ruim. Uma gestão boa pode ter resultados ruins, mas uma gestão ruim, ela dificilmente vai ter resultados bons. E esse é o problema do Cruzeiro, como foi em 2019, como foi em 2020, como foi em 2021, onde o Cruzeiro quase quebrou, quase deixou de existir, quebrou e quase deixou de existir por gestões ruins. E agora o que a gente está vendo não é uma gestão financeiramente ruim, mas é uma gestão politicamente ruim, é uma gestão de grupo muito ruim, né?
Então a gente tem aí informações e vazamento de algumas coisas em que os jogadores estão muito insatisfeitos, mensagens que mostram que os jogadores estão muito insatisfeitos, e isso está evidente também dentro de campo. É evidente que o problema do Cruzeiro é psicológico, dos jogadores do Cruzeiro é psicológico. Porque um jogador que entra em campo em 3 segundos de jogo, ele tenta dar 2 cotoveladas, uma ele acerta e é expulso, isso não é normal. Isso não é normal de acontecer em nenhum lugar do mundo. E a gente já sabe que o problema do Cruzeiro não é técnico. Isso já está descartado. Só pode ser psicológico, porque é a cabeça que comanda o corpo. Se os jogadores do Cruzeiro estão afobados dentro de campo, com medo do que fazer com a bola, com medo do que fazer sem a bola, sem saber o que fazer sem a bola, e que cometem atos do tipo do que o Rafa Silva cometeu, é um problema aqui dentro. E é essa a grande questão. Porque fisicamente, tecnicamente, a gente já sabe como que as coisas funcionam no futebol. A gente precisa evoluir aqui. Porque é aqui que manda em tudo. Um cara com a mente boa, com a cabeça boa, com um ambiente bom, um cara com vontade, com desejo, com ímpeto, um cara motivado, ele vai fazer qualquer coisa. Por mais que tecnicamente ele seja pior. Você consegue, com a vontade, com o ímpeto, com esse ânimo, com essa motivação, ter bons resultados de um jogador tecnicamente abaixo. Mas o contrário não é possível ser feito. Um jogador tecnicamente muito acima, mas se ele não tiver com cabeça, se ele não tiver motivado, se ele não tiver afim, se ele não tiver determinado, se ele não tiver bem, ele não vai te entregar nada. Nada. E o Cruzeiro não entrega nada. Porque tecnicamente é bom, e até melhorou com seus reforços, tecnicamente, mas na prática acabou piorando. Fisicamente, o Cruzeiro é bom. Psicologicamente, o Cruzeiro é ruim. O Cruzeiro é quebrado psicologicamente. E por uma sucessão de erros que são da diretoria do Cruzeiro. Então a gente chega, com todos esses cálculos, a gente chega num resultado que aponta para todos os erros da gestão atual do Cruzeiro. A gente faz uma conta básica, uma soma, que aponta para os erros da gestão do Cruzeiro, que refletem dentro de campo. O treinador tem responsabilidade? Tem. Os jogadores têm responsabilidade? Tem. Eles são combustíveis para a crise também. Mas quem acendeu o fósforo, quem acendeu o isqueiro, ou seja lá como você queira, foi a diretoria do Cruzeiro. A fagulha inicial foram os erros da diretoria do Cruzeiro. E aí erro, e mais erro, e mais erro, que vai colocando mais lenha na fogueira. Vem o combustível dos resultados, das notícias, dos jogadores, e o ambiente começa a pegar fogo. E é isso que está acontecendo com o Cruzeiro. Cada vez mais longe do G6, cada vez mais longe do título da Sul-Americana, cada vez mais longe da próxima Libertadores e cada vez mais longe da evolução dentro e fora de campo. Porque o Cruzeiro está retrocedendo fora de campo. E o interno, que a gente vê nas 4 linhas, é só reflexo do externo. Só reflexo do que a gente não vê, do que está por trás, do que está nos bastidores, que é muito mais problemático do que está dentro de campo.